Professor Marcos Murakami com um tema aqui especial de geometria analítica, coeficiente angular e linear da reta. Prof, fala um pouco sobre a geometria analítica? Posso sim. A geometria analítica ela é uma geometria que você trabalha ela dentro do plano cartesiano. Então lá você tem o eixo das abscissas, ou eixo X, e o eixo das ordenadas. Por que você tem que saber isso? Porque quando eu falo, por exemplo, aqui, obtenha a equação da reta que passa por A e B, você tem que entender que esse ponto A, 0 e 1, qual é o significado dele? Ah, prof, esse 0 quer dizer o quê? Quer dizer que é o valor do x. Então, aqui eu tenho ponto A. Quem é ponto A? Aí você diz, olha, o x vale 0, esse primeiro é o x e o y é o número 1. Sempre assim. Ponto, o primeiro que aparece é o x e o segundo que aparece é o valor do y, tudo bem? Então, quando você tem um ponto A, você já sabe, x de A, y de A. Ponto B, x de B, y de B. Agora, eu gostaria, para chegar nessa ideia do coeficiente angular e linear, que a gente resolvesse essa primeira situação. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Passa por A e passa por B. Como é que eu faço isso? Você vai ter que recordar, primeiramente, quando você tem uma reta é formada por infinitos pontos. Então, desenhe aí no seu caderno uma reta. Já desenhou? Nessa reta, você vai marcar um ponto A e vai colocar 0 e 1. Já fez isso? Coloque um ponto B. Quem é o ponto B? 2 e 5. Mas você vai perceber que uma reta é formada por infinitos pontos. Então, além do ponto A e B, você tem outros pontos. Por exemplo, um C. E esse C, como você não sabe quem é, você vai batizar ele por x e y. E aí você pode montar o nosso determinante. Olha só o que o prof está fazendo. Vou anotar aqui para você entender legal. Eu pedi para você fazer o seguinte no seu caderno. Anotasse aqui o ponto A, aí você pega o ponto A. Qual é o ponto A bem aqui? 0 e 1. Aí você anota aí o ponto A, 0 e 1. Aí você pega o ponto B. Qual é o valor do ponto B? 2 e 5. 2 e 5. Está aqui o ponto B. Só que agora eu vou mudar até a cor aqui para destacar de modo especial para você ter um ponto C. Esse C você pode marcar em qualquer lugar. O importante é que ele está na reta. Como eu não sei quem é, você chega aqui, ó, coloca X e coloca Y. E acontece que A, B e C estão na mesma linha reta. E a gente fala dentro de geometria analítica que eles são colineares. E quando são colineares, quando estão alinhados, o determinante vale 0. Mas, prof, você pode recordar como é que monta esse determinante? Monta assim. Anote aí no seu caderno. Ponto A, você pode colocar uma letra A se você quiser aqui para se organizar melhor. Ponto A, 0 e 1. Agora você vai colocar o B. Coloque aí B. Qual é o valor do B? Ah, prof, 2 e 5. O C, você coloca aqui, ó, X e Y e repete o primeiro ponto. É isso que nós chamamos de determinante. Não esqueça, ponto A, ponto B, ponto C, repete o primeiro. Já fez isso? Agora você tem que resolver. E eu vou lembrar como é que você resolve. Você chega bem aqui, sempre você vai ter as diagonais. Primeiro, essa diagonal aqui, ó, que nós chamamos de uma diagonal principal. Nesse sentido aqui. O que é que eu faço, professor? Você vai multiplicar. 0 vezes 5 vai dar 0. Tá bom? Coloque um parêntese aqui para ficar organizado. 0 vezes 5, zerote. Aqui, 2 vezes y, 2y, está aqui. E x, que multiplica, sempre multiplicando, viu? Sempre a multiplicação. X vezes 1 vai dar x. Após isso, você vai abrir um outro parênteses, mas antes, coloca sempre menos aqui, ó. É sempre assim, diagonais principais menos as diagonais secundárias. Vou trocar aqui a cor para ficar legal para você, ó. Eu tenho essa diagonal bem aqui, ó. Você vai multiplicar 1 vezes 2. Vai colocar aqui, ó, 2. 2 vezes 1. Aqui, 5 vezes x, 5x. E aqui, y vezes 0, aí vai ficar 0. Aonde for 0, eu coloquei aqui, mas se você não quiser colocar o 0, você pode esquecer, que não vai alterar a conta.
Agora, não esqueça de organizar isso. Primeiro, aqui na frente está subtendido um sinal de mais. Não apareceu sinal de maisinho aí. Quando você tem um sinal de mais aqui, não altera nada. Então, você esquece aqui esse parênteses. Está aqui, ó, 2y e o x. Tudo bem até aí? Agora, quando tiver um sinal de menos, você poderá fazer o jogo de sinal menos, aqui tem mais quando não aparece, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Mas eu tenho uma opinião, eu sempre como estudante achava isso aqui muito chato, ficar fazendo isso aqui, menos com mais chato. Eu entendi, né, que toda vez que tem um sinal de menos aqui na frente do parênteses, ele vai mudar o sinal de todo mundo. O menos faz isso, ele muda o sinal. Eu estou te dizendo, se aqui é mais, vai ficar um menos. Se tivesse, por exemplo, menos, ia ficar um mais, porque menos com menos daria mais. Então, toda vez que aparecer um sinal de menos na frente de parênteses e você necessita fazer o jogo de sinal, você pode usar o teorema que eu inventei, teorema de na marra, fazer na marra, que é mudar o sinal de todo mundo. É o que acontece na prática, de tanto você fazer, de tanto você estudar, você chega, não, pera lá, é mais simples eu falar dessa maneira. Tudo bem? Então aqui, ó, esse menos trocou o sinal aqui e o menos vai trocar o sinal aqui. Mas se você quiser fazer o joguinho de sinal devagar, fique à vontade. Chegando aqui, eu vou reduzir os termos semelhantes. 2y, tá bem aqui, ó, 2y, só não tem mais outro, só tem ele. X menos 5x, sinais diferentes. Na subtração, na adição, né, sinais diferentes, conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Então, x menos 5x menos 4x. E bem aqui eu tenho menos o número 2. O que eu posso fazer aqui? Professor, como é que esse número virou esse aqui embaixo? Sabe o que eu fiz? Eu olhei para cá e percebi que dá para dividir todo mundo por 2. É ou não é? Todo mundo é par. Você pode fazer uma simplificação na equação. Você pode chegar aqui e dividir todo o número por 2. Eu vou indicar. Anota aí, ó. Coloque aí, ó. Vou dividir por 2. Eu já dividi. 2y dividido por 2, coloca apenas y. 4 por 2 vai ficar 2 e 2 por 2, o número 1. Agora você vai isolar o valor do y. Chegou bem aqui. Isso aqui tem um nome, viu? Qual é o nome disso aqui? É uma equação geral da reta. Essa é a equação geral da reta. Mas se você isolar o y, deixar ele sozinho, assim, ó, está subtraindo, passa somando. Esse está subtraindo, passa somando. Essa equação aqui, vou logo te contar, olha essa dica, essa equação tem um nome especial. Equação reduzida da reta. Quando você chegou bem aqui, y 2x mais 1, equação reduzida da minha reta, olha um detalhe. Se você lembrar das aulas do primeiro ano, lá de função, essa aula me lembra uma situação do primeiro ano, a função do primeiro grau. Olha lá, função do primeiro grau, y, 2x mais 1. A função aqui, essa função aqui, em geometria analítica, esse caso aqui, é chamado de equação na forma reduzida. Professor, e daí? E daí o seguinte, esse número que aparece aqui, ó, ele recebe uma denominação, coeficiente angular. Esse número é o meu coeficiente angular. E esse outro número recebe a denominação de coeficiente linear. Olha lá, quando você quiser obter o coeficiente angular e linear, uma das maneiras é você achar a equação geral da reta. Você pega, acha a equação da reta geral, por exemplo, aqui, e quando chegar na geral, você isola a variável y, 2x mais 1. Esse carinha que acompanha o x recebe o nome coeficiente angular. E esse aqui, que não tem variável, é chamado termo independente, é o meu coeficiente linear. Agora, olha essa situação aqui especial. Eu fiz esse desenho bem aqui, que é essa nossa reta. Está bem aqui o gráfico. Esse y que aparece aqui, você pode até anotar no seu caderno aí e escrever y igual a 2x mais 1, que é a minha reta. Eu tenho aqui um plano cartesiano, o nosso eixo aqui das abscissas, o eixo das ordenadas. Qual é a dica que eu tenho para você? Quando você quiser desenhar essa minha... Porque a gente fala muito, né? Equação da reta, Professor, cadê a minha reta? Está aqui. Essa de verde aqui, ó, é a representação
dessa reta aqui, y 2x mais 1. O que eu gostaria que você entendesse é o seguinte, esse 1, que é o coeficiente linear, é aonde a sua reta vai tocar o eixo das ordenadas. Ei, se aqui você tem o número 1, se aqui, ó, número 1 vai tocar em cima do 1 no eixo y. Agora, cuidado, se perguntarem para você que ponto é esse não é o ponto 1, porque ponto é casal. Ponto é x e y. Então, o ponto é x igual a 0, que está na direção do x 0, e o y igual a 1. Então, aqui é o ponto, mas toca no y em cima do 1, que é o coeficiente linear. Ah, professor, então esse 2 vai tocar no x. Não faça isso. Esse 2 aqui, ele é chamado de coeficiente angular e ele tem um detalhe especial aqui. Quando ele é positivo, a reta é uma reta crescente. Ah, pera lá, Mura. Se aqui tivesse dado menos 2, a reta estaria descendo? Sim. Quando o coeficiente angular é positivo, a reta é uma reta crescente. Se ele for negativo, é decrescente. Um outro detalhe especial que eu fiz aqui é o seguinte. Aqui eu desenhei a nossa reta, né? Olha só, bem aqui eu tenho o número 1. Suponha que você escolhesse aqui, você pode escolher qualquer valor para x, só para bater o papo. Suponha que você escolheu aqui para x o valor 2. Vamos escolher o 2? Coloque 2 bem aqui. 2 vezes 2, quanto deu? Ótimo, 4. 4 mais 1 deu 5. Você percebeu que isso é até uma maneira de verificar se você acertou a questão? Porque olha só bem aqui, ó. Quando é 2 vai dar 5. Porque está aqui, ó. Essa é a relação. Ó, quando é 0, se você jogar 0 aqui e fizer a conta, o valor do y é 1. Então, quando é 2, você joga bem aqui e vai dar o 5. Então, eu fingi que não sabia, porque nós estava aqui já a cola para você. Então, olha lá o desenho. Eu tenho na questão ponto A, esse aqui, ó, 0 e 1. Tenho outro ponto, 2 e 5. Você percebe que aqui você tem um triângulo retângulo, até destaquei. Está aqui um triângulo retângulo. Aqui você vai ter, ó, um cateto, bem aqui você tem um cateto oposto. Esse cateto oposto, basta fazer 5, tira 1. 5 menos 1 vai ser 4. E aqui você tem um cateto adjacente, que é o número 2. Quando você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, sabe o que é isso? Isso é a tangente. Você lembra a tangente? É a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Faça de cabeça aí. Divida 4 por 2. Ah, professor, 4 por 2 vai ser 2. Sabe quem é esse 2? O coeficiente angular. O meu coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo alfa. Esse alfa é o mesmo bem aqui, ó. Bem aqui você vai ter o mesmo alfa. Por quê, professor? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo e esse aqui são correspondentes, são iguais. Então, a tangente desse alfa aqui é o meu coeficiente angular. Então, isso é muito bonito. Não esqueça. E muitos autores chamam aqui a equação reduzida da reta no formato assim. Y igual a mx mais h. Então, se aparecer um m, você já sabe, é o meu coeficiente angular. Professor, eu quero copiar. Calma, já já eu vou sair, você vai anotar. Mas, resumindo, conversamos o seguinte. Coeficiente angular de uma reta. O coeficiente angular, quando ele é positivo, a reta é uma reta crescente. Quando ele é negativo, a reta é uma reta decrescente. Gostou? Então te espero até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.